gente usa o design de serviço para projetar experiência, projetar serviço, a gente usa o design de serviço para, a gente viu com o HCD, resolver problemas complicados de comunidade carente junto com ONGs, e a gente usa o design de serviço também para mudar a cultura da empresa em relação à inovação. Então, são 3 frentes de atuação muito importantes. Então, essas empresas não estão legais, porque tem gente que está tentando representar tudo para todo mundo. Esse é o problema. Isso é real. Essa placa está na Joaquim Távora. O cara, ele faz simples, ele conserta malas e bolsas. Na mesma casa tem estudos para ensaio, gravação de banda, e tem consultoria sobre discos na Bíblia, tá? Esse já é uma especialização, já é um nicho. E etc, porque no centro é tão melhor, cara. Então, assim, isso realmente existe, né? Mas tem muita empresa que está trabalhando assim. Tem muita empresa, inclusive, com inovação. A empresa, muito antes de analisar desejos e aspirações, muito antes de analisar se aquilo que ela está lançando, se aquele serviço ou aquele produto corresponde a valores que ela tem, ela simplesmente joga no mercado. A Starbucks teve bastante problema com isso recentemente. Ela abriu tanto mix de produtos dela que o equity da marca dela começou a diluir. Principalmente a questão do café instantâneo, que deu bastante bafafá e bastante discussão. Então, assim, antes de jogar um produto no mercado, a gente tem que entender desejos e aspirações, mais personalidade, história e identidade da marca. Esse é um cheque de autenticidade que a gente não pode deixar de fazer. A metodologia, né, o Luiz passou por uma metodologia dele, a minha. Todas essas metodologias são baseadas no Double Diamond do design estratégico. Então, assim, é uma abstração, como eu trabalho, como as nós trabalham, preparar, descobrir, co-criar, prototipar e entregar. Né? Mas elas estão todas baseadas no Double Diamond, para quem não conhece, é um conceito de expandir e refinar, até você conseguir chegar na solução final. Então, você expande com a pesquisa generativa, buscando insights, refina os insights que você procurou para entender quais são os insights que são relevantes, expande prototipando, cria várias opções de protótipo, etc. Refina os protótipos para você chegar na solução final. Então, essa é a ideia. Falando bem marca. Então, essa definição de design de serviço é uma que eu gosto porque, falando de design de serviço para projetos comerciais, para serviços mesmo, para o que eu chamo de branded experience, ou seja, quando eu projeto um serviço, ele tem que ter dono, tem que ter uma marca ali que tem que ser transmitida, né? Porque ninguém vai na Disney achar super legal e depois não lembra qual foi a marca do parque, né? Porque esse é o ROI que a gente tem que pensar. Não adianta eu criar uma experiência super legal e ninguém lembrar de você, né? É o que acontece muitas vezes com o comercial de televisão, né? Aquele comercial daquela marca, você conta o comercial inteiro, você não lembra da marca, né? Então, assim, isso é uma falha. Então a gente precisa, quando criar um serviço, a gente precisa pensar em transmitir de forma bem forte a identidade da marca, até porque serviço às vezes acontece em milésimos de segundo, a gente precisa fazer com que aquela pessoa carregue aquela experiência com ela e fale com os outros dentro de você. Isso, o design de serviço aplicado a branded experience, então, o design de serviço é um método para projetar interações relevantes e autênticas, o que a gente começou a conversar agora, de serviços que possam ser operacionalizados de forma consistente, ou seja, como a gente falou, não é para a gente criar uma operação de serviço que não pode ser operacionalizado, criar um processo que não pode ser operacionalizado. Né? A gente chega numa empresa e fala, isso é muito comum, chega na empresa e aí a empresa antes tinha um consultor, o consultor foi lá e desenhou um monte de coisa que era legal para a empresa entregar, né? Porque é o modelo da Disney, etc. Mas a empresa não é uma Disney, a empresa às vezes é uma pastelaria que tem 3 lojas, e o cara está com o modelo da Disney para operacionalizar. Né? A Disney, só o Magic Kingdom, controla 6.800 pontos de contato. Em média, 6.800 pontos de contato que são gerenciados diariamente no Magic Kingdom. Então a pastelaria não está conseguindo lidar muito bem com isso. Então, assim, é muito importante quando a gente tenta entregar uma experiência que a gente considere se a pessoa que está fazendo consegue entregar. Porque uma coisa é quando eu faço uma campanha de marketing de experiência, que eu faço um esforço de marketing, que nem a Absolute, por exemplo, fez lá na Alemanha, um dia que ela botou postes na rua, né? Então todo táxi era poste, e aí você, ao chamar um táxi, era um poste que vinha, você andava de graça, a Absolute pagava a conta, você andava de táxi de poste, a Absolute não pagava. Isso é uma campanha de marketing de experiência, porque a campanha era aí que na Absolute World, então tem tudo a ver, um mundo doido de absolutos, né? Então rolou muito buzz para eles, etc. É uma campanha de marketing de experiência, isso é diferente de design de serviço. Design de serviço é um serviço para ser oferecido over and over again. E esse serviço tem que ter retorno. Então ele tem que principalmente otimizar os processos. Muita gente, quando a gente se aproxima de alguns clientes, eu estou tentando passar para vocês bastante do que acontece na prática, quando a gente vai a alguns clientes. Experiência, o marketing de experiência, eu trabalhei bastante com Customer Experience Management, ele deixou muito claro para algumas pessoas que entregar experiências é sobre aumentar o custo operacional, sobre aumentar a quantidade de pessoas, sobre treinar mais pessoas, etc.
Então, as pessoas têm um frame de referência, os clientes que a gente vai visitar, que se a gente vai melhorar a experiência do cliente, ele vai ter que aumentar o custo. E o design de serviço não é sobre aumentar custo, é sobre otimizar, muitas vezes é sobre desmaterializar até processos, para que a gente possa entregar as coisas com mais relevância com autenticidade. Então, a gente tem, às vezes, 40 pontos de contato, a gente vai terminar um projeto com 28. Então, a gente vai realmente eliminar pontos de contato se isso for necessário. Não é só sobre criar novos, é só sobre gastar recursos. Então, e que transmitam com coerência os valores da marca, criando oportunidade de aprendizagem e encantamento para os clientes. Transmitir com coerência os valores da marca, gente. Assim, se eu faço um projeto e eu não levo em consideração a marca, os valores da marca que a gente estudou agora, eu não estou cuidando para que cada cliente tenha o seu DNA dentro dessas iniciativas, dessas interações. Isso é muito importante. E uma outra coisa importante é o seguinte, esses momentos de aprendizado, isso é uma experiência legal. Eu tive no evento do DMI Brand 21 em junho, e nesse evento, palestraram os Imagineering da Disney. Então o chefe dos Imagineering palestrou, então foi uma experiência bem interessante poder almoçar com eles e conversar com eles. E ele me falou uma coisa que me marcou, que foi o seguinte, Tennyson, uma experiência encantadora é sobre um momento de aprendizado. Nas palavras dele, teachable moments. Quando eu crio um momento de aprendizado, eu tenho relevância suficiente, eu prendo a atenção da pessoa o suficiente para que ela carregue aquilo com ela, leve aquilo para frente e experimente aquilo intensamente. As pessoas estão com muita coisa na cabeça hoje em dia. Então elas estão passando pelas coisas e não veem nada. Mas se eu crio um momento de aprendizado, eu crio uma oportunidade de ter a atenção dela o tempo inteiro. Eu entro dentro do filtro dela de percepção. E nesse momento eu entrego aquela experiência que foi projetada corretamente. Isso é muito interessante. Então, quando a gente está aqui aprendendo sobre esse assunto, como o Luiz falou, o José falou, é legal aprender, todo mundo gosta de aprender, mas quando a gente consegue aprender com um pouco de diversão, com um pouco de descontração, vendo um vídeo, rindo, etc, é muito mais fácil aprender. Então, da mesma maneira, quando a gente quer criar momentos de aprendizado para o cliente, desenhar essas experiências para que elas se tornem não só relevantes, mas agradáveis, é muito importante. Então, isso é um cuidado que a gente também tem e a gente deve ter em qualquer projeto de design de serviço.